Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um Bionote, aquele seu podcast mensal que tem a intenção de falar para apaixonados pela natureza. Meu nome é Lucas Calado e eu sou o host desse podcast. Eu tô aqui com a Juliana Cleissorte também, minha co-host. E aí, Ju, como é que você tá? E aí, oi pessoal, tudo bem? Eu tô ótima, super animada por esse papo sobre a biologia da cerveja. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo aí tá bem afim de escutar, né? Exatamente, acho que a gente vai matar muita curiosidade aí nesse papo. Bem legal, a gente vai trazer aí a convidada Gabriela Montandon, que é uma pesquisadora brasileira, que é considerada a primeira bióloga que separou uma levedura brasileira para produção industrial. Isso, para escala industrial. Isso, então vai ser bem legal o papo. Ela também é uma super jurada de vários concursos aí internacionais e conhece muito da área. Tem muita bagagem aí para poder passar pra gente várias coisas legais. Bom demais. E para vocês que estão escutando, não se esqueça que esse podcast é patrocinado pela Log Nature. É uma empresa que tem uma especialidade em vender equipamentos para área de pesquisa biológica e ambiental, além de um excelente atendimento. Trabalha também com vários produtos diversos. Então, eu acho que vocês podem conhecer lá no www.lognature.com.br e entra lá em contato, principalmente com o Paulo, nosso vendedor. Ele vai vender vocês com muita excelência lá, qualidade, qualquer problema que vocês tiverem no futuro, qualquer coisa que acontecer, a Log sempre está disponível para poder solucionar. Tem uma excelência em atendimento, em qualidade de produto. É bem legal nesse processo. Exatamente, gente. Lá na Log tem transparência, tem confiança, qualidade. Se vocês precisarem, vocês encontram ali, tá? Bom demais. Então, eu acho que agora a gente ir pra conversa. Vamos? Vamos começar? Bora. Olá, caros ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote. Hoje nós estamos aqui de novo com a Gabriela Montandon. Quem não ouviu o terceiro episódio, que é o Mulheres da Ciência, volta lá, há 2 atrás, foi no mês de março, e tá bem legal, falamos bastante da história dela, da Lela, também da Luciana, conversamos bastante sobre isso, mas hoje a gente tá aqui para falar um pouco mais sobre a especialidade da Lela, que é leveduras, né? Ela foi a primeira brasileira a selecionar uma levedura brasileira, certo, Lela? É isso aí, Lucas. Obrigada pela apresentação, super legal. Na verdade, muitos trabalhos também, junto comigo, né, começaram... esses trabalhos eles tiveram o intuito de selecionar leveduras do Brasil. E eu vou dizer que o meu trabalho ele foi um pouco pioneiro, porque ele também chegou à escala industrial, né, que é a aplicação direta. Então, para não desmerecer o trabalho dos anteriores, né? Ah, sim, verdade. Eu esqueci desse detalhe, gente. Desculpa. Realmente, a levedura brasileira que você conseguiu colocar numa produção industrial. Ah, só para um detalhe, direto da Bélgica, que a Gabriela tá conversando com a gente. E aqui do meu lado, a co-host Juliana Cleissorte, fundadora da Log. E aí, Ju, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Acho que o papo hoje vai ser bem legal. A gente vai falar sobre a biologia da cerveja, pra vocês entenderem um pouco mais sobre esse processo e os micro-organismos que estão envolvidos aí também. Tem muita brincadeira que a galera já tá cansada de escutar, e aí aquela lenda que trabalhar com cerveja é só tomar cerveja, mas hoje nós vamos descobrir qual que é o outro lado da cerveja, né? Que é o lado científico disso. Isso aí. É bom demais. Então, Lela, pra começar aqui, a gente falou muito, você falou muito, né, no último podcast sobre o seu processo, como você chegou na pesquisa da levedura, que foi, como foi o caminho, né, até você chegar na pesquisa, até concluir, e até você chegar onde você está hoje, né, mas eu queria que você resumisse pra quem não escutou, falasse um pouco também, só pra o pessoal entender quem é a Gabriela Montandon. Como que foi essa ponte de bióloga para trabalhar especificamente com produção de cerveja, né? Uhum. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu fui estudante de biologia, ciências biológicas, e na verdade a estrada para o caminho cervejeiro, ela começou completamente de forma despretensiosa. Eu não tinha isso em mente, não tinha planejado essa rota. Ela veio com a paixão por degustar diferentes cervejas, por descobrir sabores e pela paixão pela biologia por trás da cerveja. Na verdade, eu comecei por puro hobby e eu fui me dedicando à leitura, ao estudo descompromissado mesmo
por trás disso, e eu achei a produção de cerveja uma das coisas mais, falando como bióloga, uma das coisas mais interdisciplinares que eu tive chance de ter contato. E eu comecei realmente a alimentar uma paixão, porque como estudante eu gostava muito, né, de processos bioquímicos, gostava muito de fisiologia vegetal, fermentação, e adorava esse tipo de tema. E na cerveja ela tanto o processo, o produto, tudo é muito vivo, digamos assim. A gente tem um conhecimento biológico e amar a biologia, você acaba amando a cerveja também, porque a ciência por trás, né? Porque é muito bacana e é muito interdisciplinar. Todas as interações, né? Como que o processo vai, talvez assim, num ciclo quase que completo, né? É o ciclo completo, que você trabalha com a parte vegetal, você trabalha com a parte microbiológica, você direciona esse produto para a gente. Sim. Então ele todo o ciclo do início da matéria-prima, da fermentação até o produto final, ele realmente passa por muitos mundos, o que é muito legal, e atinge diretamente a sociedade, não? Então, desde o início, a compreensão de como produzir um produto, uma bebida fermentada à base de grãos. Que legal. E direcionar para o consumidor, né? Então, é tudo. Você comentou isso no último, no Mulheres da Ciência, que eu achei bem legal. É o quanto que a ciência que você faz chega muito rápido à cadeia final, né? Que é a cadeia do consumidor. Que você faz o processo de selecionar uma levedura para fazer um processo de fermentação, achar aquela certa, e na hora que você achou a certa, ela vira o produto e chegar até o consumidor final não demora tanto quanto outras pesquisas, né? Isso. É uma ciência bem aplicada, né? É bem aplicado. Ciência de alimentos, eu vou dizer que, é claro que fazer ciência de alimentos para, vamos falar, de produtos que não são tão consumidos como a cerveja, tem um impacto mais reduzido, mercado menor. Mas a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo todo, então o impacto é enorme, e a aplicação e o retorno, então é bem atrativo nesse sentido. E que me deixou muito feliz, porque na verdade eu comecei como uma ideia. Realmente, por mais que, de certa forma, às vezes até eu escuto que as pessoas falam que eu sou muito modesta quando falo a primeira, e na verdade foi, porque não existia nenhum tipo de estudo tão aplicado como o que eu fiz. E como a gente comentou no podcast anterior, o trabalho foi realmente esse trabalho, essa disposição e a coragem de abrir caminhos mesmo, de ser mateiro, né? De abrir a picada, né, Léo? Abrir a picada, isso aí. Você comentou até na última vez que talvez não tinha ninguém pra você se apoiar, assim, né? Você olhava, procurava, você queria fazer pesquisa de doutorado, você procurava outras referências de algum professor, um pós-doc, alguém que poderia te ajudar na pesquisa, e não tinha, né? Você não conseguia achar dentro do Brasil. Na verdade, não havia naquele momento, assim, vamos dizer, um grupo especializado e com embasamento técnico profundo em produção ou análise ou seleção de leveduras para aplicação em cerveja. Entendi. Existiam alguns grupos de algumas universidades, digamos, direcionados para alimentos em geral, outros processos fermentativos, ou até estudo de adjuntos na cerveja, então é mais estudando a eficiência produtiva, não necessariamente seleção de leveduras selvagens para a produção de cerveja, que era o que eu queria. Vamos dizer que não havia muita oportunidade de unir o conhecimento da biodiversidade microbiológica do Brasil na aplicação da produção de cerveja. E nós temos um dos maiores... Nós somos um país mega diverso, né? Quantas leveduras você pesquisou durante sua pesquisa? Você tem noção desse número ou não? Claro! Eu comecei com quase 100, 99. 99? É. O processo, você fez o processo inteiro. Você tentou fazer uma cerveja com ela, como é que... A pesquisa... Peraí, vamos voltar um pouquinho. Uhum. Vamos começar do começo. Porque senão eu vou embolar aqui, peraí. Explica pra gente o que é uma levedura e por que ela é importante no processo da cerveja. Isso. Olha, eu vou falar muito, muito rapidamente, mas a levedura, o que a gente chama de
de levedura é um micro-organismo, é um fungo unicelular, né? Sim. Então, a gente conhece muito bem os fungos que são filamentosos, né? Os que produzem cogumelos, a gente consegue ver o bolor do pão, né? Todo esse universo aí, mas as leveduras, elas são unicelulares, elas têm uma célula só, e que não são bactérias, que não são protozoários. Eu costumo dizer que a gente consegue ver muita dúvida técnica por aí, o pessoal, a levedura é uma bactéria? Não, a levedura está mais próximo da gente do que bactéria, né? Que legal. Em termos biológicos, mas a gente não produz álcool, né? Infelizmente. Mas a gente consome, então, né? Ou felizmente, né? Se a gente produzisse... A gente trabalha em time, né? Um produz, o outro consome, né? Não? Isso aí. Tem que ter nicho diferente, né? Então, levedura, na verdade, é um universo muito amplo, mas muito amplo, que você tem tanto leveduras, né? Vamos falar ambientais, que povoam diferentes nichos ecológicos e diferentes ambientes, né? E assim como leveduras que têm aplicação biotecnológica, tanto para produção de alimentos, quanto para produção de medicamentos, algumas vezes. E você tem leveduras que são, né, causadores de doenças. Você tem um universo enorme em termos de diversidade, e as leveduras que são utilizadas para a produção de cerveja a gente chama de levedura cervejeira, né, que é a levedura Saccharomyces cerevisiae principalmente, e a outra espécie que é Pastorianus. Então são basicamente, né, vamos reduzir, então você tem cervejas também produzidas por outras leveduras e por outras bactérias eventualmente, mas vamos dizer que a esmagadora maioria, 95%, 98% das cervejas são produzidas somente com 2 tipos de espécie. Massa. E onde que a gente encontra a levedura no meio ambiente, na natureza, assim? Na história da cerveja, a levedura Saccharomyces cerevisiae você ainda encontra na natureza. O processo de domesticação dessas leveduras aconteceu num período bem anterior do que, por exemplo, as leveduras Saccharomyces pastorianus, que na verdade são as de produção de cerveja lager ou pilsen, como vocês estão vendo aí, que são as cervejas que a gente tem o maior consumo, são feitas com essas leveduras, que na verdade a criação dessa espécie, que é um híbrido, na verdade, foi no ambiente industrial. Ah, tá. A partir de leveduras vindas do ambiente. Então teve uma modificação, né? Mais Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma levedura do pão, né, de quase da grande maioria de produtos fermentados por leveduras, Saccharomyces cerevisiae que você acha em diferentes ambientes, né, principalmente madeira, alguns outros substratos açucarados, né, fermentação de frutas. Ah, tá. Então, vamos dizer que é uma levedura que pode viver relativamente, algumas dessas espécies podem viver relativamente bem no meio ambiente, mas elas têm maior sucesso, geralmente em ambientes ricos em açúcar. E é por isso que chama Saccharomyces, de Saccaro vem de açúcar, a sacarose, né, vem do açúcar, e myces de fungo. Bacana. Então chama Saccharomyces cerevisiae porque vem aí da cerveja também. Que legal. E aí, agora avançando dentro desse processo, agora que nós entendemos um pouco o que é uma levedura, quando você fez essa pesquisa, você chegou a fazer a coleta disso em campo? Ou você... Como é que funciona? Você pegou essas 100 que você pesquisou? Você foi indo para campo, encontrando, fazendo pesquisa, fazendo cerveja? Como é que foi esse processo? Não, na verdade, eu comecei esse trabalho a partir do banco de levedura da UFMG. Já tinha, então, um banco? Já tinha. Lá, na verdade, essas leveduras, elas foram coletadas por pesquisadores anteriores a mim, normalmente em projetos de bioprospecção, projetos de análise de diversidade, né? Uhum. E essas leveduras estavam catalogadas no banco. O que eu fiz, na verdade, foi um emaranhado de informações de leveduras que eu considerava interessantes para começar a fazer
testes, vamos dizer, preliminares, para tentar avaliar o potencial para a produção cervejeira delas. Não fazendo cerveja imediatamente, mas testes em escalas menores, né, para ver consumo de açúcar ou produção de alguns voláteis. Então, foi dessa forma. Então, na verdade, foram pessoas anteriores a mim, estudantes ou outros pesquisadores anteriores a mim, que foram para o campo, não necessariamente buscando essas leveduras, mas foram resultados de outros projetos. Eles pegaram, catalogaram e você pegou aquele tanto e olhou e falou, então essas aqui eu vou tentar pesquisar, vou tentar ver se consegue. Eu tenho uma dúvida, assim, bem interessante pra mim, porque eu gosto de tomar uma cerveja, nós estamos aqui até tomando uma cerveja, né, pra entrar no clima. Isso aí. Mas você tá tomando uma melhor que a nossa, com certeza, mas tudo bem. Não, no supermercado, em qualquer esquina, ela acha uma melhor do que aqui. Mas eu tenho a minha dúvida, assim, como eu não sou, eu gosto de tomar, mas eu nunca vi um processo de criação. A minha dúvida é assim, a levedura, qual que é a função dela dentro da cerveja como um todo, no processo de produção como um todo? O que a levedura traz pra cerveja? Dependendo da levedura que você escolhe, traz pra cerveja. Olha, eu vou te falar, a cerveja só existe porque há o metabolismo da levedura. E se a gente for simplificar bastante, o que a gente faz, na verdade, previamente à cerveja, é fazer um meio de cultura para a levedura. E qual que é esse meio de cultura? Um líquido açucarado com vitamina e com, vamos dizer assim, os requisitos para o crescimento dessa levedura. Eu costumo dizer que não existe cervejeiro. Não tem, ninguém é cervejeiro. Nós somos pastores de levedura. Entendi. O que a gente faz é realmente direcionar o processo fermentativo, produzindo, na verdade, um meio de cultura e conduzindo o processo fermentativo. Escolhendo a levedura certa. 2, manejando de forma particular essa levedura, porque cada levedura é uma história, cada levedura é um mundo. 3, assegurando que essa levedura ela participe sozinha. Normalmente, o processo de produção de cerveja com monocultura, é uma levedura só, então não pode contaminar ou ter outra levedura ou outra bactéria. Para alguns tipos de cerveja, sim, é quisto isso, mas para a maioria não. E a quarta é realmente ter certeza que você está conduzindo bem a fermentação, o processo de maturação, quando a cerveja está em processo de ficar pronta. Então, como eu disse, a gente pastoreia a levedura. E só existe, porque a cerveja, a gente brinca assim, é resultado, da fermentação do açúcar que vai proporcionar gás, o CO2 e álcool. Não, isso é uma visão bastante limitada, ainda que simples, porque se a gente pegar todos os ingredientes da cerveja, colocar gás e álcool e no liquidificador, não vai virar cerveja, né? Porque o processo fermentativo, ele cria um sem número de moléculas, um sem número de outros produtos da fermentação, que é o que torna a cerveja. Aí já entra no metabolismo, da coisa. Exatamente. Do que é produzido, que influencia diretamente no... Diretamente. Então, não há cerveja sem a participação, sem o metabolismo, sem o consumo dos açúcares e outras moléculas pela levedura e a consequente transformação. Eu tive uma dúvida aqui, agora uma dúvida que eu acho que nem vai entrar. Aquela cerveja sem álcool, ela não tem esse processo? Tem? Não tem como ter. Cerveja sem álcool, ela é... eu vou te falar. A cerveja sem álcool, ela está sendo uma tendência mundial. O consumo, há um crescimento enorme, por razões óbvias, a preocupação do consumo do álcool, mas normalmente são feitas de duas formas, as mais comuns. Você interromper o processo fermentativo, vamos fazer uma meia fermentação, 1/3 de fermentação, uma fermentação incompleta, mas isso gera sérios, que a gente normalmente chama de off-flavors, que é aromas e sabores ruins. Imagina. Coisas que não caracterizam a cerveja, que não é legal. Então, sensorialmente, como um produto, não é legal. Uma outra forma é você fazer
todo o processo como uma cerveja convencional e daí purificar essa cerveja, extrair o álcool. Entendi. O processo de purificação, colunas de purificação. Entendi. E existe uma outra questão. Esse processo de purificação, de retirada do álcool, também muitas vezes retira os aromas e sabores que fazem parte da cerveja também. Então pode ficar uma cerveja não interessante da mesma forma. Então difícil, né? Fazer uma cerveja gostosa e sem álcool. Exatamente. Isso é um desafio bastante atual do mercado, assim, fazer uma cerveja que você tenha realmente vontade de beber aquela cerveja, não é realmente só para experimentar ali, mas sendo sem álcool, né? Abaixo aí de 0,5 de álcool. Eu acho, assim, a minha visão disso é interessante, porque o fato de você tomar uma cerveja tem uma relação social-cultural, assim, não é... O álcool faz parte da dinâmica de você ir a um local tomar uma cerveja, né? Vai ser difícil você quebrar esse ciclo. Por mais que esteja uma tendência, realmente o álcool, eu não tô falando, não tô defendendo aqui. É uma forma de socializar, né? Faz parte do processo. Você vai num pub, tomar uma boa cerveja, experimentar aquilo e ter uma experiência ali. Se tem experiência, o álcool faz parte também da experiência, né? Na verdade, o álcool vamos falar aí, a droga mais consumida, né? Uhum. A gente não pode minimizar realmente os efeitos culturais, não vamos falar, o impacto cultural do consumo de álcool em festas e tudo, mas a gente não pode também minimizar os impactos do mau consumo, sim, né, o exagero e a cerveja sem álcool, ela entra nessa questão de que a pessoa gosta da cerveja, dessa bebida maltada, mas vai dirigir, vai viajar, enfim, que precisa estar em alerta, que não pode ficar, né, de certa forma alcoolizado. Então são as consequências do álcool que levam essa pessoa normalmente a optar por beber bebida não alcoólica. E não é o caso, olha, eu vou te falar, não é o caso no Brasil, outros mercados que a gente tem um crescimento que ele tá numa forma de, vamos até falar quase oposta daqui da Europa, que existe um declínio já há 20, 30 anos do consumo de álcool per capita, né? Mas também, se você olhar o tanto que eles consumiam antes, você fala, opa, teve até bom dar uma diminuída. Foi saudável. Diferente, é metade da gente aí. A gente é metade, tá? Então o pessoal realmente era forte ali, né? Você acaba com os vikings, você já tira metade do processo. Na verdade, as pessoas que mais bebem ainda, ok, separado por país, ainda é a República Tcheca, mas vamos falar, separado por região, é a região da Bavária, na Alemanha. Nossa. Que ali o pessoal sabe como é que bebe. É cerveja, sim, mas álcool em geral, os russos, né? Haja vodka pra sustentar aquele pessoal. Ou vodka, ou litros e litros de cerveja mesmo, né? Legal, eu fugi um pouco do assunto aí, né? Mas é porque eu fiquei curioso ao que você falou do processo de levedura. Não, mas eu achei que ficou legal, porque é isso mesmo, né? Já que como é que faz qual é o processo, né? De uma cerveja sem álcool, sendo que o metabolismo da levedura, ela produz álcool, né? Exatamente. Eu achei que o processo nem era com levedura. Legal ver a extração, né? Que ainda não é o processo perfeito, porque a extração, além do álcool, tira o aroma. Sabor. Tudo mais. Como que funciona, assim, passo a passo para uma produção de cerveja? Olha, a cerveja, vamos falar que ela começou num período muito antigo, anterior à escrita. Então, você tem aí uma história muito diversa e diferentes povos fazendo de diferentes formas. Mas a gente chegar no período moderno, vamos falar aqui algumas centenas de anos, para você fazer uma cerveja, né, para que a gente possa chamar de cerveja, o que a gente, né, espera por ser cerveja, normalmente você faz você usa grãos maltados, que é o que a gente chama, que na verdade, para cerveja é o grão de cevada. Ou trigo, né? Mas essa cevada, trigo também, mas a base de toda cerveja permanece a cevada, por algumas razões biológicas. Na verdade, a cevada ou qualquer outro grão maltado, o trigo, por exemplo, também, o que a gente chama de maltado é mesmo que a gente falar germinado. Antes da produção de cerveja, igual quando a gente está
né, quando a gente coloca o grãozinho de feijão e deixa um tempo ali e vê a raizinha, todas né, os cereais maltados, eles passaram por esse processo. Por razões porque antes da malteação, né, essa germinação, você não tem o crescimento do embrião, é uma semente, né? E pra gente que é biólogo, a gente sabe que a semente, ela nada mais é do que, basicamente, um embrião dormente e cheio de energia, normalmente amido, né, no entorno. Para que esse embrião da plântula consiga sair a partir né, desse primeiro crescimento, enquanto ele não tem folha para fazer fotossíntese, ele precisa consumir essa energia, né? Isso é né, o desenvolvimento de uma planta. Mas aí, o que na produção de cerveja é como? A gente usa esse embrião, que vamos falar assim, parcialmente crescido, porque quando ele dentro ali, a gente não vê não, na hora que você compra você acha que é o grão ali e pronto, mas é o processo que está dentro desse grão. O embrião cresceu um pouquinho, nesse processo que ele cresceu um pouquinho, ele liberou enzimas, principalmente as mais importantes, tem um sem número, mas as mais importantes para o processo cervejeiro são as amilases. Essas enzimas que quebram o amido ali. Entendi. Aí você fala, nossa, tá parecendo muito específico. Não, é muito simples, porque a levedura cervejeira, ela não degrada amido. Se você colocar amido do lado dessas leveduras cervejeiras, uma vai olhar para a outra e não vai acontecer nada. Essas enzimas do malte, que são extremamente importantes para quebrar essas cadeias de amido e tornar o açúcar que não era fermentado infermentável. É como se a levedura passa a consumir esse grão a partir dessa quebra dessas enzimas que já estão nessa superfície, fazendo essa pré-digestão para elas, por exemplo. Na verdade, o que a gente faz é tornar disponível essas enzimas no grão, fica lá no grão, aí tá a enzima e os amidos. Porque a gente pega esse grão, a gente moe esse grão para ter partículas menores em água, e aí no processo de braçagem a gente trabalha com temperaturas específicas para essas enzimas agirem. Ah, entendi. Ainda não tem levedura aí não. Ah, tá. É só o grão com a água, trabalhando nessas temperaturas específicas para a temperatura ótima dessas amilases, para quebrar esse amido, porque quando você mistura o grão ali moído com a água, é uma água farinhada, parecendo que você colocou maisena ali. Depois que você trabalha as temperaturas no processo de braçagem, a ação dessas enzimas, esse caldo, esse mosto, que é o que a gente chama, fica doce, completamente doce. E o cheiro é maravilhoso. Gelado, cheiro maravilhoso, e é isso que vai ser realmente o meio de cultura da levedura. Depois que você produz isso, a água e o malte, a gente também, antes de adicionar a levedura, passa por um processo de filtragem, igual, né, como a gente filtra o café para tirar as cascas e tirar digamos assim, a parte sólida desse caldo. Estamos fazendo um meio de cultura ali. E depois a gente pega esse caldo e ferve ele. Isso para a produção de cerveja. Ferve esse caldo açucarado. Aí é uma fervura longa que tem várias, vamos falar assim, tem algumas funções, mas num primeiro momento funciona como uma parte quase esterilizante, né? Você esteriliza, ferve ali por 1 hora, então você esteriliza. E tem algum parâmetro importante que vocês avaliam durante esse aquecimento desse caldo? Normalmente a gente avalia a quantidade de amido ou açúcar que tem no primeiro momento, na produção do mosto, para ver a atividade enzimática, como é que tá ali. Secundariamente, quando a gente está fervendo, é ali que a gente vai ter o que a gente chama de extrato primitivo, o extrato original, que é a densidade de açúcar que tem ali, que vai ser a quantidade alcoólica da cerveja. Entendi. Aí você vai medir ali se, né, tá ok, ou se vai diluir, etc. Então não é a levedura que faz isso, é antes da levedura. A levedura só completa o processo. Não, antes a gente tá fazendo o meio de cultura, a gente tá fazendo o caldo essencial e do jeito que a gente quer que a levedura trabalhe para fazer a cerveja pra gente. Ah, entendi. Entendeu? E aí a gente ferve esse caldo pra esterilizar ele também, e também pra colocar um outro ingrediente que é muito importante na cerveja também, que são os lúpulos. Originalmente eles são adicionados por algumas razões, mas principalmente para adição de amargor na cerveja, adição de outros sabores na cerveja, e também, de certa forma,
alguns componentes dessa outra planta, que é uma planta magnífica também, que é um outro mundo maravilhoso. O malte também, tudo é maravilhoso, é tudo biológico e maravilhoso. Ele também é bastante responsável por minimizar um pouco possíveis atividades bacterianas. E aí, o que você tem antes de colocar a levedura? Você tem um caldo super açucarado, com um pouco, com açúcares disponíveis, porque a enzima do malte com açúcar já trabalhou ali. Sim. Aí você colocou o lúpulo com, compostos de amargor, outros compostos de sabor e alguns compostos bacteriostáticos. Você resfria esse moço que estava fervendo, né? Você resfria ele para uma temperatura aceitável, vamos falar aí 20 graus, para adicionar a levedura. Entendi. Uma cervejaria é uma fábrica de produção de meio de cultura e na hora que você produz esse meio de cultura, você adiciona a levedura e aí vai fermentar. Aí a levedura termina. Exatamente. O processo. Ela é aí que o que a gente faz é um caldo doce mais amargo e a levedura que vai fazer a cerveja. E aí, quais são os parâmetros que vocês conseguem identificar para poder saber a atividade dessa levedura, como que a cerveja está evoluindo, se está evoluindo para o ponto que vocês querem, se não está? Durante a fermentação, por exemplo, como eu falei, no final da produção do mosto, que é esse caldo, a gente sabe a quantidade de açúcar, a densidade que ele tá. Então, quando você adiciona a levedura, você vai passar a controlar, no mínimo diariamente, a densidade desse moço de novo. Como a gente sabe, a densidade do álcool é menor que da água. Então, a partir do momento que essa levedura vai consumindo, você tinha uma densidade, vamos falar um número 10 aqui. Dessa densidade 10, a gente vai... Claro, tá? Normalmente densidade, a gente tá falando em unidades de água acima de 1000, né? Vamos falar 1000 e alguma coisa. Ou o que a gente chama de 10 grau plato em cerveja, vamos falar? Só para vocês entenderem. Que a gente vai controlar o quê? A densidade estava 10 ali, um número fictício, e ele vai decaindo, até acabar. A fermentação acaba quando ela acaba, né? Então, o que a gente sabe como cervejeiro, a gente sabe a quantidade de açúcar que a gente tem no mosto. De forma ideal, a gente sabe a quantidade de açúcares fermentáveis, que não são todos os açúcares que são fermentáveis, e a gente sabe até os tipos de açúcares que a levedura consome. Então, você sabe como é que vai vir a cerveja. Então, você tem esse parâmetro fermentativo, mas uma das coisas que são extremamente importantes na produção da cerveja, na primeira etapa, as últimas, é a análise sensorial. Você controla de cada processo ali, você pega uma amostra e vai sentindo o que está acontecendo, que o produto muda completamente. Você vai experimentando mesmo. Vai experimentando ali, é verdade, porque primeiro você tem um caldo açucarado, um negócio que é mais parecido com açúcar, mel, um monte de coisa. Depois vai virando a cerveja. E esse processo geralmente dura quanto tempo? Depende da levedura, depende da temperatura de fermentação, depende do mosto, depende de vários fatores, mas vamos falar que ele é um processo que pode durar em torno de 3 dias a 1 semana, 10 dias. Isso por uma cerveja industrial, né? Que você até comentou ali. Não. Isso só fermentação. É só fermentação? Depois da fermentação, a gente passa pelo processo de maturação. Normalmente, o processo de maturação é maturação a frio. Entendi. Algumas cervejarias praticam diferentes tempos por diferentes razões, mas você tem várias, né? Você estabiliza a cerveja de várias formas, desse jeito, e que esse tempo de maturação, ele normalmente varia entre 1, 2 semanas a 4 semanas. Grandes indústrias, muitas vezes, eles têm um tempo bem mais reduzido de maturação. E aí há a utilização de outros produtos e para facilitar e minimizar esse tempo. É isso que eu tô pensando, porque para a escala industrial, né, que tem que produzir muito, às vezes esse tempo é um tempo muito longo, né? Isso. Mas no geral, o processo natural é esse. É assim, uma cerveja no total demorar ali 1 mês. Entendi. Para ficar pronta para consumir. Agora, até uma curiosidade aqui relacionada à pesquisa que você fez no seu doutorado. Qual que é a dificuldade entre você trabalhar numa escala industrial e numa escala, digamos, artesanal? Porque a sua levedura, a patente que vocês trabalharam foi uma levedura brasileira
a nível de escala industrial, né? Eu vou falar, é uma agulha no palheiro, porque como micro-organismo, né, é muito comum que o metabolismo desse micro-organismo muda com a escala. Tá? Então, assim, porque você tem outros efeitos. Difícil. O efeito, né, de dimensão, pressão e de outras coisas que podem acontecer nesse processo. Então, realmente, e que foi o meu trabalho, foi realmente esse aí. Sair de tubos, de criotubos, tubinhos congelados para tanque industrial. E eu passei do tubo até a escala industrial, eu passei pela escala laboratorial e escala piloto. E fui afunilando. E tem um outro problema nisso aí também, porque além dela ser em escala industrial, eu imagino que ela tem que ter um bom sabor e um bom aroma. Então você deve ter achado outras que faziam uma escala boa, né? Uma escala industrial, mas que não tinham um aroma e exatamente um sabor. Exatamente. Então é o conjunto de duas coisas. É realmente os parâmetros, né? Atender parâmetros fermentativos que são aceitáveis para aplicação. Não dá para você ter uma levedura também, vamos falar em termos práticos, dá, mas assim, para fazer uma coisa ali, outra aqui. Mas uma levedura precisa atender os requisitos industriais. Você não pode ficar ali esperando um mês para fermentar. Em termos de aplicação, enfim, o meu critério de seleção foi uma coisa, vamos falar, que fosse aplicada, que fosse assim, vamos falar, ponderado, não é descobrir uma levedura brasileira, chamar que ela é brasileira porque parece legal, mas quando você vai aplicar é uma coisa muito morosa, não é o caso. E foi exatamente isso. Então foi com base em parâmetros fermentativos e também sensoriais, que são feitos por pessoas, mas também por análises, né, enfim, testes analíticos. Você usou a sua levedura, você tinha a Grimoire, né? Grimoire, Uhum. Então você pegou, depois da sua pesquisa concluída, você pegou a levedura e fez a Grimoire 18, certo? Isso que foi a primeira cerveja com a levedura da sua pesquisa. Deliciosa, inclusive. Ficou a mais gostosa. Obrigada. Eu ainda tenho a Grimoire, né? A unidade fabril era aí em Nova Lima, mas enfim, por questões, vamos falar, práticas, pessoais, a unidade fabril não é lá, né? Mas a Grimoire ainda existe. De certa forma, adormecida, mas antes de adormecer, foi essa cerveja Grimoire 18, ela foi, na verdade, produções que se caracterizam como produções testes, né? Limitados. Uhum. Foram 2 produções para realmente usar. Eu tinha então essa possibilidade de usar a minha própria fábrica para testar essas leveduras. Então, na verdade, a gente escolheu uma levedura que parecia mais promissora, que na verdade desse né, do doutorado inteiro foram algumas leveduras, então a gente escolheu a mais promissora para poder testar. Então, exatamente. Então, com esse trabalho da Grimoire 18, ela não só foi o teste em escala industrial, mas chegou também na boca do brasileiro, né? Chegou, não foi uma cerveja de laboratório que você pode ali 10, 20 pessoas poder tomar. Então foi realmente para avaliar esse impacto, avaliar a evolução do produto, avaliar como ele foi feito, né? Assim, qual que seria vamos falar assim, comparativamente com os industriais, como seria esse desenvolvimento, né? A Grimoire 18, se você comentou, a Grimoire ainda existe, tá um pouco adormecida agora, nesse momento, mas a sua levedura selecionada, ela é utilizada ainda ou não tem como utilizá-la por causa da patente? Na verdade, ela é uma levedura que não me pertence, né? Não pertence à universidade. Eu fui a pessoa que estudou a forma de utilizá-la. Sim. Porque na nossa legislação, na legislação brasileira, que se assemelha com outros países também, um micro-organismo, ele não é, na verdade, patenteável. O que você protege é a forma de uso dele. Entendi. Então, essas leveduras, elas estão realmente sob proteção de uso pela universidade, atualmente, e, enfim, aguardando os trâmites e ofertas dessas leveduras para quem tem realmente interesse. E é um ciclo
ciclo que ele é um pouco mais dependente da universidade mesmo. Isso é uma das dificuldades da Grima, o 18 sair, assim, continuar no mercado, né, por causa disso? De não continuar a produção? Eu não, na verdade, uma coisa que me permeia é a honestidade. Eu assim, não teria como, eu não poderia usar essa levedura para o meu próprio usufruto. Né? Aí tinha que realmente passar por esse processo, adquirir os direitos de uso, que não seriam difíceis, mas eu poderia obter esses direitos, né? Que na verdade foi um trabalho ainda, né? Que tem a minha participação, mas envolve também outras pessoas e outras instituições. Ela não continuou por essas razões mais burocráticas, mas também porque foi num período em que foi realizado, foi um período que a curto, médio prazo, a gente já teria várias mudanças dentro da própria empresa. Vamos dizer, se eu trabalhasse num cenário que eu tivesse com certeza disponibilidade e formas de permanecer no Brasil e vamos falar, administrar a empresa, eu talvez tivesse corrido assim, tivesse feito questão em realmente de obter esse produto pro meu usufruto. Entendi. Na verdade, foi um conjunto de fatores. Não foi nada que realmente perturbou, não. Foi realmente um fruto do momento ali. E, Lela, você vê se a sua pesquisa ela trouxe algum impacto dizendo sobre a questão de estimular outras pessoas a fazerem trabalhos parecidos para descobrirem novas leveduras para produção? Olha, Ju, infelizmente, assim que eu defendi o doutorado, eu quase não tive a oportunidade de ver esse impacto. Mas é impressionante. Todas as vezes que eu vou no Brasil, e olha, vamos falar diariamente, semanalmente, eu recebo um sem número de mensagens, pessoas fazendo os mesmos tipos de trabalho. Que legal. Pessoas que pedem o meu trabalho, que pedem, né, uma certa auxílio ali, né, para iniciar projetos. Infelizmente, a minha tese tem caráter confidencial justamente por essa razão industrial por trás. Da patente, né? Que, na verdade, são direitos de uso. Então, as pessoas me escrevem, as pessoas citam meu trabalho, nos trabalhos delas, trabalhos de conclusão de curso, trabalho de mestrado, doutorado, pessoal cervejeiro. Eu recebo constantemente, bastante, eu não consigo nem acompanhar, porque as pessoas realmente, assim, se sentiram influenciadas. E, assim, eu até aproveito essa oportunidade, porque vai saber se alguém que já me escreveu vai ouvir. Tem muita pessoa que me escreve, que fala que eu sou uma inspiração. Que maravilha! Para a vida acadêmica e eu acho isso tão bonito, eu fico até incomodada. Que retorno bacana, né? Que retorno é esse? Não, mas eu vou te falar, eu já recebi esse cunho de mensagem de pessoa falar, olha, você me inspira, né, a seguir na ciência, aplicação. Eu já recebi esse tipo de né, feedback de muita gente, de diferentes regiões do Brasil, nunca tive naquela região nada, sabe? E então é super legal. Seu trabalho chegou longe, né? Isso é muito bacana. Eu tenho muita gratidão, assim, porque eu não tive muita oportunidade de ver, né, enfim, como a vida foi, assim que eu defendi o doutorado, as oportunidades que apareceram, as circunstâncias que mudaram, mas eu não tive como. Então, toda vez que eu vou no Brasil, eu vou com certa frequência ir para essas feiras cervejeiras, onde eu trabalho atualmente. Existem algumas situações que eu tô nessas feiras e não muito tempo atrás que tinha tipo uma fila assim para falar comigo, né, onde eu tava, sabe? Que isso? A Lela tá virando popstar. Não, eu fico assim tão agraciada e tão grata, porque eu vou te falar, eu dei bastante curso, dei aula, né, fiz uma conexão muito bacana com gente do mundo cervejeiro, mas eu também estava fazendo doutorado, corrida ali, escrevendo tese, sabe? Eu não coloquei muito a minha cara para fora, mas as pessoas vêm a mim e isso me dá eu tenho muita gratidão, uma força muito grande, porque a gente sabe, normalmente a crítica chega bem mais rápido do que o elogio, né? Chega, com certeza. Então eu recebo, o que
normalmente eu recebo são constantes demonstrações de admiração e afeto dessas pessoas e identificação pelo trabalho que eu fiz. Então isso pra mim já valeu tudo, assim, realmente. É legal que, dando o meu depoimento, que toda vez que a gente vai gravar o podcast, eu faço uma pesquisa sobre cada participante, aí eu vou no Lattes, vejo como é que funciona, faço uma pesquisa sobre o assunto e etc. E aí eu tinha comentado isso no Mulheres na Ciência, que na hora que eu coloquei o seu nome no Google, eu achei, assim, infinitas coisas, assim, G1, e como assim, eu sou da área, igual você sabe, eu não sou da área de biologia, então eu trabalho junto com a Juliana, e quando a Juliana chega, vamos fazer com a Lela, e como ela é amiga pessoal sua, e ela falou, minha amiga, ela trabalha com cerveja, etc. Então a gente, não, beleza, legal, não, ela tal, fez isso. Aí eu coloquei o seu nome lá e falei, nossa, ela não só trabalha com cerveja, ela é referência na área de cerveja, assim. Fiquei olhando isso, eu falei, nossa, que isso? E foi legal, assim, porque aí eu consegui, tanto que eu consegui pegar muito material seu, assim, eu consegui ver o que você fazia, como é que foi, vi algumas entrevistas suas no YouTube, li algumas matérias do Globo.com falando sobre a pesquisa, então eu consegui pegar muita referência sobre o seu trabalho por causa disso. Foi bem legal. Que bacana. E eu vejo assim, Lela, na verdade, não é só como, eu tô falando assim como profissional mesmo, mas quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, a gente inspira as pessoas. E é isso que você faz. Você faz com paixão, entendeu? Obrigada. E esse retorno é mais do que esperado, eu acho, na verdade, e recompensador mesmo, porque é muito bom quando a gente trabalha com uma coisa que a gente tem paixão. Com certeza. É legal mesmo. E o trabalho com cerveja, ele vai um pouco além ali, né? O que a gente brinca de beber a cerveja. Eu passei por muitas dificuldades, assim. Eu tinha um foco e uma paixão e sempre a gente tem que fazer realmente o que te deixa feliz, mas não são todos os dias que são bons. Com certeza. A gente não pode olhar muito a curto prazo. Tive muitas dificuldades, foi muito difícil, alguns períodos foram muito difíceis. Eu fiz uma escolha pessoal, né? Houveram muitas mudanças pessoais, foi muito difícil para percorrer um caminho e que exatamente é isso mesmo, Ju. É assim, é você fazer algo que o seu coração vibra. Que te dá sentido, né? Isso, e que você vê um sentido. E, exatamente, mas eu não esperava de nenhuma forma que eu pudesse ter tanto retorno positivo, ainda com tanto tempo, porque já tem muito tempo já, né? Porque eu nem tô aí, eu achei que muito rapidamente tudo ia cair ali no esquecimento, como cai mesmo, né? Deixa eu te contar um segredo. Nós estamos fazendo aqui pra gente poder jogar lá no pessoal da cervejaria e o Bionote dar uma explodida, né? Que a gente tá com a celebridade. Aí é bom. Não, brincando. Eu ia fazer uma pergunta pra você, Lela, sobre a parte de empreendedorismo, que era, a gente tava aqui até na pauta, você até viu, mas eu acredito que a gente até comentou um pouco, eu percebi que a pesquisa, ela tá numa linha confidencial, né, então ela pode ser utilizada pagando os royalties, né, e por aí vai, mas hoje no Brasil, a levedura que você selecionou na pesquisa, ela não é utilizada em nenhuma cerveja hoje. Não. Na indústria, ou é? Não, ela não é usada, ela na verdade, a não ser com alguns caráteres assim, de teste do próprio laboratório, da própria universidade, mas não, realmente ela não tem nenhum fim comercial. Agora uma parte de leigo da minha parte, quando você registra uma patente, ela não tem que ser pública? Não, porque é isso que eu tô te falando, essa não é uma patente, é o que a gente chama de know-how, direitos de uso, porque o micro-organismo, ele não é patenteável. Porque não tem patente de ser vivo. Entendi. É só a forma de como você usa ele. Exatamente. E toda a fórmula, né? Não só a forma, toda a fórmula também. Isso. Que legal. Eu acho, assim, muito interessante realmente essa parte que você coloca, porque quando a gente tá falando aqui de inspiração, voltando um pouquinho naquilo, que a gente vê essa situação de como, pra mim, assim, vamos falar sobre a biologia da cerveja, que é um produto muito utilizado e tudo isso. E quando eu peguei o nome, comentei que a gente colocou lá, eu vi realmente um engajamento em cima disso. E aí eu te pergunto, hoje
no Brasil, o conhecimento que você tem nessa área cervejeira, já existe cervejas com outras leveduras indígenas, né? Que são esse processo? Ou ainda não existe? Industrial, né? Na linha industrial. Industrial, eu não sei dizer se industrial é o que você está falando, mas toda vez que você vai produzir em um pouquinho maior, escala. Não grande, mas um pouco maior a escala, você vai levantar um pouco maior a escala, que não seja laboratório, vira industrial, certo ou não? Não, ela também tem que ser comercializada, porque você imagina que ela passa pelo processo inteiro ali, ela tem um volume suficiente para, né, para engarrafar, para poder ser vendida, né, para realmente atingir mercado, para chegar em loja. Então, vamos falar, se você faz ali 100 litros, não vai chegar em loja nenhuma. Entendi. Então, grande escala já é muito, 1.000 litros, vamos supor. Já é grande, é mais, eu cheguei a fazer, eu fiz 4.000. 4.000 litros? É, que eu consegui ali colocar no mercado local também, né? Então, existem, eu vou te falar que, curiosamente, eu também não sou a pessoa mais atualizada, porque desde quando eu saí do Brasil, eu normalmente tento me atualizar, mas naturalmente existem outras cervejas, mas eu posso estar enganada, mas eu acho que como produto final, na linha de alguma cervejaria, não. Entendi. Que interessante. É uma pesquisa que eu tenho vontade de experimentar, ainda mais, diz levedura indígena, né? Você comentou esse termo. Isso aí, é um termo que é correto, legal você falar, é o jeito que a gente fala quando ela é uma levedura selvagem, mas é aquela coisa, né? Selvagem, de comportamento selvagem, é uma levedura que anda de Harley Davidson, né? Não é selvagem, wild, não, é indígena, que é daquele local. Mas eu sei que tem um pessoal, eu fui agora pro Brasil, acho que 2 meses atrás, para o concurso de cerveja uma feira, tem um pessoal que tá fazendo levedura com leveduras indígenas, mas outras leveduras de outras espécies, que estão produzindo algumas cervejas de fermentação mista, outras coisas assim, sabe? E que eu não sei qual que é realmente o tamanho, como é que tá sendo feito isso aí, não. É porque eu vejo o mercado brasileiro hoje tão crescente nessa área, muito mesmo crescente nessa área, assim, tá todo dia, pelo menos em Belo Horizonte, que é onde nós estamos aqui, eu e Juliana, eu vejo assim, bares e mais bares vão cada vez mais tendo cartelas de cervejas artesanais. Cervejas artesanais, cada vez mais pessoas aprendem a fazer, cada vez mais pessoas estão sobrevivendo disso. Eu tenho, dentro do meu ciclo de amizade, nos últimos 3 anos, eu acho que 3, 4 pessoas que estão começando a viver de cerveja artesanal. Nossa! Então, assim, né? Que saíram da área deles e estão começando a sobreviver tem as próprias cervejas e pessoas até distintas. 2 são da mesma linha, assim, os 2 aprenderam junto, fizeram junto e hoje trabalham junto. Mas os outros 2 que eu conheço, um de um lugar e o outro de outro. Então, assim, é bem interessante. Tá crescendo muito, realmente, assim. Tá crescendo de um nível muito rápido. Aumentando muito. Você tem hoje... Eu sou músico, por exemplo. E aí eu toco em evento de cerveja artesanal. Antigamente a gente tocava 1, 2 vezes no ano. Hoje a gente tem que recusar convite, porque a gente não pode. 6, 7, 8 por mês. Vai tendo Betim. Então tá crescendo muito rápido, assim. E eu vou te falar, e essa história desse crescimento, ela é rastreável. Quando a gente começou em Belo Horizonte, era uma turma muito pequena. A gente fala ali que a gente é a primeira geração, sabe? Raiz, é. Era aquela coisa que foi multiplicando. Tinha pessoas um pouco anteriores, mas essa ideia do artesanal, do caseiro, essa coisa toda, tava ali um ovinho mesmo, assim, muito pequeno, e a gente trocava muita ideia e teve a criação a gente foi, assim, essa turma toda, membros, iniciamos a Serva Mineira, muita gente ali que tava fazendo cerveja, apaixonado por cerveja, e foi ali, foi um ninho, assim, não muito tempo atrás, e algumas pessoas chaves nesse processo, que parte delas continuam, parte não, mas pessoas chaves, cervejeiros, pessoas, que também mudaram naquela época a vida para a cerveja, e agora eu falo que está completamente grande e não controlado.
inigualável, tá? Gigante o mercado, mas ele é um mercado também, é o que a gente fala, mercado emergente, é um mercado ainda imaturo. Sim. Você ainda tem ali muita quantidade, mas algumas vezes questiona em termos de qualidade, né? De reprodutibilidade. Então é um mercado que cresce muito, mas tem muito a desenvolver, que claro, o legal é isso, se a gente tivesse o grande e desenvolvido, já perde até a graça, né? É um mercado extremamente dinâmico e é super legal, assim, né? E ver que, assim, coisa de 2, 3, 5 anos a coisa mudou bastante, né? E você falou, é legal, assim, o mercado tá muito emergente, bebê, tem muita coisa aí ainda a melhorar, mas o que tá acontecendo, o que eu tô vendo no movimento é o principal, é crescer o público. E as pessoas estão despertando pra isso. Acabou aquele consumo de cerveja. A Brahma, a Skol, falando das marcas aqui, que são as cervejas mais vendidas no Brasil, né? Como você, como especialista, sabe que não são cervejas, no sentido de gosto. Elas são. Aí você chama de 6 e metade de 12 e, né? O nome é lá. Mas elas não têm tanta diversidade. A gente não pode denegrir completamente, porque isso é uma coisa que é legal da gente falar. A gente não pode denegrir a cerveja industrial, porque ela também tem uma apelação, ela tem um destino, sabe? Sim, eu mesmo tomo muito e adoro. Isso, todo país quente, na praia ali, cerveja gelada, esse é um tipo de consumo daí, né? Uma coisa mais leve, né? E é uma cerveja que muita gente aprecia, eu acho que é muito legal, você tem todo o direito de, você como consumidor, você tem direito de consumir o que você quiser. Uhum. Então, eu acho que quando você permite a diversidade, vou te dar a liberdade de escolha. O problema, que acho que é natural que a gente passa a criticar ou passa a questionar, é quando você não tem o direito à diversidade, por certo tipo de monopólio, certo tipo de, né, de questões mercadológicas que qualquer indústria tem. Isso. Tanto que atualmente a gente tem um mercado muito mais democrático. Com certeza. Pra cerveja. Aí o que a gente pode falar, por exemplo, de mercados de refrigerantes? Não tem. Ok? Então, assim, poderiam ter refrigerantes artesanais também. Sim. Ou qualquer outro produto. Tá? Queijos, ou queijo pra nós aí tá até bom, mas entendeu? Qualquer coisa a gente passa por isso. Isso é uma questão de mercado. O que acho que a gente une os nossos argumentos é que a escolha do consumidor tá mudando, então ele quer outra coisa. E o produto tá lá porque o consumidor quer. É a gente que manda. Exatamente. Eu acho bem interessante, assim, esse movimento, porque antigamente eu tenho amigos que são donos de bares, e lá como você fechava contrato com uma cervejaria, com uma distribuidora de cerveja, não uma cervejaria, né? E essa distribuidora te dava algumas coisas, mas você não podia ter produtos de outras. E aí você fazia o monopólio do mercado, que é o que você tá comentando, né? Então vamos supor, eu sou exclusivo dessa linha de marcas aqui, X, e aí qualquer outra marca que tiver eu não posso ter dentro da minha geladeira, dentro do meu bar e etc. E isso já tá quebrando, porque o consumidor, quando você cria o público, você quebra esse ciclo de monopólio mesmo, porque aí tem o bar que não precisa fazer contrato, porque ele vai ter público, né? E aí o outro começa a ver que tá dando público, e aí vem o outro e vai encaixando as pessoas, aí vai encontrando novas aberturas. E aí fica democrático. Quem gosta de cerveja X, toma cerveja X, quem gosta de cerveja Y, toma cerveja Y. Quando esse tipo de prática direciona a sua possibilidade de consumo, é muito ruim. Sim. É legal você falar, não, eu quero essa aqui e acabou. Por quê? Não interessa, você pode querer a cerveja convencional daí, você pode querer outra coisa, mas você tem a liberdade de escolher, ou a possibilidade de escolher. E isso aí, pra qualquer coisa, sabe? Realmente pra qualquer coisa. Normalmente eu tenho um discurso um pouco diferente, porque é mais fácil a gente criticar e falar, o outro é horrível, tira todo, né, o meu, enfim, a minha liberdade. Em certa forma, mas isso acontece com tudo, com a indústria de refrigerante, indústria de leite, indústria de tudo, de produtos lácteos. Você tem sempre grandes empresas que normalmente têm um poder de negociação mais interessante, com pontos de venda, enfim. Mas como as pessoas hoje elas estão, de certa forma, atentas ao consumo de cervejas diferenciadas, o mercado mudou porque a gente mudou. Sim, concordo total. Em outros mercados já acontecem.
Isso. Se a gente começar a falar que a gente não quer também refrigerantes de grande indústria, que a gente quer refrigerante artesanal com frutas do Brasil, vai mudar, né? Vai começar a ter consumo e assim tá marcando. Então a gente que é realmente vamos falar, um instrumento de mudança, né? Então, pessoas que estão ouvindo, vamos tomar mais cervejas locais para movimentar o mercado local. A Alemanha tem muito isso, né? Isso aí, support your local brewery. Essa é uma expressão que é super usada, assim, nessa parte artesanal, porque a gente sabe que cerveja complexa, cerveja com mais aromas e sabores, melhor, normalmente são as mais frescas. O que quer dizer as mais próximas de onde você está bebendo. Sim. Então, cerveja local é realmente isso aí. É a gente valorizar o nosso, valorizar o fresco, né? E pegando o gancho aí dos aromas, Lela, como que funciona essa questão de quem degusta a cerveja, né? Das pessoas que são especializadas nisso, assim. Prazer. Ótimo. Na verdade, essa foi também uma parte muito importante, se eu posso dizer isso, né, na minha carreira cervejeira, foi o desenvolvimento das habilidades sensoriais. Eu, assim como outros colegas, né, comecei há alguns anos sendo degustadora, né, de alguns concursos de cerveja. Você tem que ter, vamos falar, um background interessante ali de compreensão de tipos diferentes de cervejas, mas também habilidades sensoriais. Sim. Habilidades de certos treinamentos para poder realmente qualificar ou desqualificar uma cerveja dentro de uma determinada categoria. Parte do meu tempo, eu vou falar que aí atualmente está em torno, no meu trabalho atual mesmo, a degustação de cerveja, ela é ali 70% do tempo que eu ocupo. Porque não só para mim, eu conduzindo pessoas para caracterizar a cerveja, mas também eu como degustadora oficial de algum concurso, né, normalmente de caráter internacional. E essa seleção para ser uma pessoa que tem esse paladar mais refinado, ela tem mais a ver com o treinamento ou você precisa ter uma certa sensibilidade mesmo sensorial para ter essa percepção dos aromas? Porque tem gente que come e não sente gosto de nada, né? Essa pessoa não seria realmente a mais adequada, Na verdade, eu vou te falar assim, ó. Atualmente eu participo das maiores competições do mundo. E eu conheço muitas pessoas, né? Esses juízes e jurados. E você tem vamos falar, você tem diferentes tipos. Você tem pessoa que tem uma expertise conhecida, né? A pessoa tá há anos ali, sendo produtor ou não, mas tem uma capacidade sensorial e descritiva, que não necessariamente está vinculada com algum tipo de certificação. Feeling. Você tem pessoas com determinada certificação, pessoas que fizeram exames, pessoas que fizeram, né, que tentaram comprovar de uma forma formal a sua habilidade, que é o meu caso. Mas não quer dizer que todas as pessoas que têm essa certificação, elas são boas todo o tempo, a todo momento. Claro. Tá? A habilidade sensorial, ela depende do seu treinamento, da sua dedicação, da sua atualização, né? Então, e da sua experiência. É natural que pessoas que trabalham com cervejas, cervejeiros, há um pouco mais de sensibilidade para aromas dos ingredientes, de fermentação, algum problema. Mas não quer dizer que eles tenham também a capacidade que requer um degustador oficial de cervejas, a capacidade de organizar essas sensações, de descrever essas sensações e de qualificar ou de se desqualificar em determinada categoria. Porque não quer dizer que uma cerveja é boa, a cerveja que você está pedindo no bar ali, não quer dizer que ela vai ser boa se ela estiver enquadrada em um outro tipo de cerveja. Entendi. Entendeu? Tem isso, né? A pessoa cadastra com o tipo das cervejas, né? Cadastra com você já degusta sabendo o que ele falou que é. A categoria que ele colocou, né? Então, se ela não entrar naquilo... Isso, e algumas vezes a gente tem esse tipo de vivência, que você fala, olha, a cerveja é super bacana, mas vamos dar um exemplo.
mas não é uma Belgian Wheat, né? Uma cerveja de trigo belga. Isso aqui tá mais para um perfil alemão. Por questões sensoriais. Vou te dar um exemplo prático, desse mesmo. Porque, por exemplo, uma cerveja de trigo belga, você tem que ter um pouco menos de aromas frutados, tipo banana, esse tipo de coisa, para dar espaço um pouco mais para especiaria, um pouco mais de cítrico, um pouco mais de o que a gente chama lá, como é que eu vou falar? Tarta, assim, um pouco mais de acidez. E são cervejas relativamente próximas. Então você tem que saber qualificar e você tem que saber falar o seu sentimento. A maioria das vezes, eu te dou uma cerveja, falar é boa, não quer dizer nada. Você tem que fragmentar todo o produto, né? E como que dentro do processo de fabricação da cerveja, você define esses aromas? Na verdade, como qualquer outro produto alimentício, você tem alguns aromas que eles são mais comuns para caracterizar um produto. Pode ser cerveja. Cerveja é um produto super complexo, como qualquer produto fermentado. Uhum. Cerveja, vinho, queijo, né? São muito complexos. Mas qualquer análise sensorial, que é a minha especialidade, né? Onde eu dedico 80% do meu trabalho, você faz até com um banco de carro, né? Que não é meu caso, na verdade. Mas você analisa creme, cosmético, qualquer coisa. Então, vamos falar, para um cosmético, você vai ter ali cremoso, oleoso, perfumado, sem cheiro, né? Coisas que vão caracterizar aquele creme ali. Ou o sofá do estofado. Macio, duro. Você tem coisas para aplicar. Qualquer coisa. Então, normalmente, você cria esse vocabulário. Você cria essas palavras. E você treina as pessoas, ou você é treinado para saber usá-la. Entendi. Então, vamos falar. Você não pode tomar uma cerveja e falar assim, a frutada. Isso não quer dizer nada. Quer dizer lá, quão frutado, comparativamente com esse tipo quão frutado, que tipo de nota e as outras coisas, né? Enfim. Então, na cerveja a gente tem um linguajar internacional. A gente tem, não necessariamente são todas as palavras que a gente requer, né? Em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, que é meu caso, que eu trabalho com análise sensorial para pesquisa e desenvolvimento, mas a gente trabalha com um pacote de palavras que representam algumas sensações e você trabalha em torno disso, né? Mas tem por exemplo, a levedura que vai dar o aroma? A levedura é uma parte gigantesca nesse processo. Para liberar esses aromas. Aromas e sabores vindas de leveduras. Então, quando você muda uma linhagem, vamos falar, uma raça de levedura para fermentar a sua cerveja, você pode ter duas cervejas completamente diferentes. A mesma base, mas você só mudou a levedura. Entendi. Completamente diferente. Mas vai depender também das matérias-primas que você usou. Como é que tá essa base, os tipos de lúpulos que você usou, se há ou não a presença de algum defeito, oxidação, envelhecimento, que vão alterar também. Por isso que o processo é bem complexo. E por exemplo, cada tipo de cerveja tem um tipo de levedura. Normalmente sim, mas você tem cervejas que são produzidas por fermentação mista, que eventualmente você tem leveduras e bactérias, e algumas cervejas, ainda que sejam, né, em bem menor escala, que elas são típicas aqui da Bélgica, né, originalmente daqui, são são cervejas de fermentação espontânea. Que aí você tem várias leveduras, várias bactérias que participam desse processo. Então não é nada conduzido por nós. Você deixa ali o que está no ambiente, né? Acontecendo. E uma curiosidade, desses concursos que você participa de cerveja, você sai de lá super alegre ou a degustação é bem reduzida? Eu saio cansada. Imagina. De tanto tomar cerveja. Eu vou te falar que essas degustações, eu vou te falar, na próxima semana tô indo pro concurso que é o maior do mundo, que chama World Beer Cup, que vai ser em Nashville, agora, semana que vem. Você é jurada nesse concurso? Essa é a terceira ou quarta edição que eu tô indo a cada 2 anos. E você, enfim, para ser selecionado, você tem que ter a sua expertise ali comprovada.
para algumas pessoas, inclusive, não só currículo, mas cartas de recomendação, um negócio bastante complexo para estar lá. Mas, enfim, acho que no meu caso foi mais um reconhecimento da minha capacidade ali. E eu tô indo para lá na semana que vem. Nesses concursos, você toma por volta, vai depender, mas é ali uma média entre 50 e 60 amostras por dia durante 3 dias. Nossa! Não. Mas tem que tomar. Mas você, igual, mas você toma só um golinho, né? Pessoal, vamos falar aqui pra todo mundo ouvir que você toma. Você tem que ser capaz de analisar uma cerveja inteira com um gole e bastante água depois. Exatamente. Isso é porque o pessoal limpar, né? fica imaginando que ela toma 50, 60 copos inteiros de cerveja por dia. Um gole. Fígado, né? Não é copo não, amostras. Você tem ali, e eu vou te falar, de todos esses concursos, acho que vai depender também, né, de pessoa para pessoa, mas uma das coisas que vale falar, o que a gente mais faz é também selecionar, o que quer dizer, você desqualifica a cerveja. Cervejas com defeito, algumas cervejas não precisa nem tomar. Só pelo cheiro. Só pelo cheiro ali já tá com problema. Então vai pra frente, vai saindo. Uhum. Então não necessariamente você toma isso tudo. E os últimos dias são normalmente os mais difíceis, porque as cervejas são mais selecionadas. Mas esse concurso é o maior do mundo, são um pouco mais de 300 pessoas no mundo que são parte desse jurado, desse corpo de jurado. E eu vou te falar, não teve, assim, vestibular perto desse concurso, fichinha, porque a gente fica super cansado. É um trabalho mental, exige muito, porque você não tá ali por diversão, de forma nenhuma. É um trabalho automático. Você tem que ser bastante criteriosa, né? Meus caros ouvintes, acharam que ia ficar tomando cerveja o dia inteiro, quando fosse experimentar cerveja, ficar bêbado, era só diversão, né? Não. Tá vendo aí? Porque o bicho pega. Mas há aqueles que eu não sei como, mas há aqueles que depois de um dia desse ainda saem pra tomar uma cerveja. Eu, pessoalmente, esse gosta. A última coisa que eu quero ver na minha frente é um copo de cerveja. É uma cerveja, é a última nessas circunstâncias. É a última coisa que eu quero ver. Mas porque você precisa estar fisiologicamente super preparado, descansado para poder passar por uma maratona dessa. Mas é super gratificante porque a gente não só aplica o que a gente conhece, mas você afina as suas capacidades sensoriais, você discute com as pessoas também que estão na sua mesa, você ganha experiência também e você conhece estilos diferentes, produtos diferentes, né? Então é super interessante nesse sentido. Então, eu não tenho nada a reclamar, realmente a questão é realmente mostrar para as pessoas que não é um trabalho que você tá ali conversando com as pessoas comendo um tira-gosto, né? Divertindo, né? É bem diferente disso aí. São mais de 180 cervejas no concurso que você experimenta. Nesse que é o maior de todos. Detalhar cerveja por cerveja, com cada requisito que você colocou aí agora. É muito trabalho. Eu acho que eu já desisti, acho que eu vou continuar na minha área mesmo. Acho que é bom só degustar, né? Mas assim, chamar os amigos e tomar uma cerveja ali, sem compromisso. Essa que é muito mais divertida. Exatamente. A gente degusta o trabalho dela, entendeu? Ela faz a seleção. Depois que já tá selecionado ali, tudo. Obrigado, Lela, por você fazer esse bem pela humanidade. Facilitar nosso trabalho. Lela, nossa, foi muito legal esse papo. A gente queria te agradecer demais, tá? Mais uma vez o prestígio, a energia que você deu aqui pra esse papo tão gostoso aqui, que eu acho que a gente aprendeu bastante, acho que a gente tirou muita dúvida de muitas pessoas que gostam de cerveja, mas não sabem como que o processo acontece, né? Isso foi o mais legal. Isso. Que bom que vocês gostaram, obrigada. Espero também que os ouvintes vão gostar e que eles consigam enxergar de uma dimensão um pouco diferente das
social ali, da curtição, mas a parte científica e técnica atrás, que eu acho que é super legal, assim, de entender um pouquinho e comemorar com uma cerveja, né? Com certeza. Com certeza, e que é um trabalho muito sério, né? Muito criterioso mesmo. Agora nossos ouvintes com certeza vão escutar, vão tomar uma cerveja, talvez já refletindo. Eu vou fazer isso. Com um olhar diferente, né? Eu vou fazer desse jeito. Eu vou olhar, vou tomar cerveja aqui. Nossa, tem muita coisa. Vai até começar a observar melhor o gosto aroma, que eu sinto. Cadê o aroma? Até precisa de um outro copo pra poder ver melhor, né? Mas eu pensei, eu tava pensando aqui enquanto a gente tava falando, eu acho que eu não gostaria de ser uma pessoa que faz o que você faz, que é experimentar ser pessoa que tem tanto refinado paladar, porque você não toma, provavelmente você não consegue tomar qualquer cerveja, você deve ter um problema sério, igual aquela pessoa que vai tentar, sei lá, eu gosto de tecnologia, vou dar um exemplo meu, eu não uso qualquer coisa de tecnologia, porque eu sei, eu usufruo daquilo, então você fica com o seu nível aumenta, então você fica chato, né, pras pessoas ao redor, você fica chato. Na verdade, você sai muito rápido da zona de conforto, porque eu costumava brincar, não, gente, eu tô só querendo relaxar, então eu vou tomar uma caipirinha, porque se vem uma cerveja, você tá com problema, você tá você já começa coisa, a trabalhar, a trabalhar. Então, assim, por mais que você, às vezes, né, em ambientes sociais, eu vou e desligo o botão, assim, mas se tem um negócio muito gritante, mas que às vezes são, assim, mínimos, e que eu tô sentindo que ninguém ali, né, não tem problema pra maioria das pessoas, aí eu sempre falei, não, pra relaxar eu tenho que tomar outra coisa. E aqui eu falava, não, vou tomar vinho, mas eu tenho expandido bastante as minhas capacidades sensoriais, porque eu tenho trabalhado também com outras bebidas. Agora, daqui a pouco, nem o vinho eu tô descansando. Vai ter que ser suco. Daqui a pouco ela vai chegar na cachaça. Com certeza. Mas aqui não tem, né? Mas eu falo assim, olha, exatamente. Eu acho que é o mesmo problema de quem é chefe de cozinha, ou gente que não consegue comer em qualquer lugar mais, não consegue fazer mais nada. Isso é um problema. Galera, eu vou fazer uma proposta. Eu mando cachaça, você manda cerveja. Eu tenho certeza que a cachaça vai chegar aqui melhor do que a cerveja vai chegar aí. Eu também tenho, o problema é esse. Eu acho que é melhor você vir buscar. Então beleza, então tá combinado. Beleza. O convite já tá feito. Galera, muito obrigado mesmo, foi muito bom, muito legal. Acho que todo mundo agora conseguiu entender muito mais sobre o processo de cerveja. Viu como é por trás, igual a Juliana falou. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada, viu? Saúde, né? Saúde, né? Saúde Nosso a copo todos. Vazio aqui já, ó. Saúde. Saúde a todos os ouvintes que provavelmente saíram com uma vontade imensa de tomar cerveja agora. E vão correr pro bar. Eu queria agradecer também a Juliana, né? Minha co-host. Valeu. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui sempre. É sempre muito bom, muito gostoso. E tomara, assim, que a gente tenha inúmeras oportunidades de fazer esses podcasts tão interessantes. Bom demais. Queria agradecer você também, o meu caro ouvinte, que está aqui escutando, salivando por uma cerveja gelada nesse momento, igual eu estou. Então, beleza. Até a próxima, pessoal. Até a próxima quinta-feira. E conte com a gente. Escute aí os últimos podcasts. Nós já estamos agora fechando o quinto. Tivemos 3 aí atrás. Fique à vontade para descer aí na sua timeline. Você que já assinou o nosso podcast lá no iTunes, dá um like, né? Dá um gostei. E você que não assinou ainda, vai lá, corre lá, assina. Para quem usa Android, também dá para assinar o nosso feed lá no site bionote.com.br. E você também pode mandar um contato, dar sua opinião sobre todo esse papo pro contato@bionote.com.br. Ok? Conto com vocês na próxima mês e até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.